e não achou, diz: ai de mim. Amém, querido? Eu vou correr, que as horas já estão avançadas. Tem bastante coisa aqui para passar para nossas vidas. Na verdade, peço até permissão para uma introdução um pouco longa, né? Diz a homilética que a introdução tem que ser curta, mas hoje, para que você consiga entender bem, a introdução será um pouco longa. Já a mensagem em si mesma, ela vai ser bem curta. A introdução é bem maior do que a mensagem. Estou saindo da regra hoje, tá? A introdução vai ser bem maior do que a mensagem, para que você consiga sair daqui compreendendo bem o porquê que Jesus é Kyrios, Senhor absoluto de tudo. Diz assim, Romanos 14, 9: porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Vou ler mais uma vez. Porque foi para isto que Cristo morreu. Não, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Vou lá agora para Filipenses 2, 9 a 11, que diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Antes de entrar na mensagem, né, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre a palavra Kyrios. A introdução é te explicar o que é a palavra Kyrios, porque eu sei que a Filadélfia é uma igreja que tem um monte de gente que saca de teologia muito mais do que eu, mas talvez você tenha visto, lido ou escutado essa palavra pela primeira vez. Então, para que você entenda bem o que é isso, deixa eu te explicar exatamente o que é. Segundo o dicionário do Novo Testamento, de Conen e Brown, Kyrios é um adjetivo que significa poderoso, aquele que tem poder, aquele que tem força, o soberano, que tem o controle sobre pessoas, coisas e si mesmo. Vou repetir. Kyrios significa poderoso, aquele que tem poder, aquele que tem a força, o soberano, que tem o controle sobre pessoas, sobre coisas e sobre si mesmo. Grava isso, porque isso é importante. Kyrios, a palavra Kyrios sempre contém uma ideia de legalidade e autoridade. Ou seja, a pessoa que é Kyrios, o Senhor, o poderoso, ou aquele que tem autoridade, ele tem essa autoridade, e não é uma autoridade usurpada, tomada, roubada. Não, é uma autoridade que ela é legal. Quem exerce essa soberania, que essa palavra Kyrios traz, que esse título Kyrios denota, o faz legalmente, tem o direito legal de exercer essa autoridade. E traz a conotação, esse título traz a conotação de dono, de proprietário. Então você não é Kyrios à toa, você é Kyrios porque você é dono daquilo. Você é Kyrios sobre uma fazenda, você é dono dessa fazenda, você tem o direito legal sobre essa fazenda. O Paulinho contou aqui que ele ganhou um carro, até essa pessoa dar o carro para ele, o carro não era dele, mas então essa pessoa deu, não pediu um centavo, não pediu nada em troca, simplesmente deu. A partir daquele momento, embora ele não tenha desembolsado nada pelo carro, o carro passou a ser dele. Então, é claro que eu estou trazendo aqui uma alusão bem simplificada, para que você consiga compreender. Ele se tornou Kyrios sobre aquele carro, se tornou o Senhor, ele passou a ter o direito legal sobre aquele carro. Então, quando a gente começa a construir, quando o Novo Testamento, melhor dizendo, começa a construir essa ideia de um Jesus que é Kyrios, ele está dizendo que Jesus tem o direito legal sobre pessoas,
coisas e sobre Ele próprio. Jesus tem autoridade sobre pessoas, coisas sobre Ele próprio. O que a Bíblia está dizendo, que essa construção de ideia está nos trazendo, é que ninguém é Senhor sobre Jesus, ninguém tem autoridade sobre Jesus. Quando nós lemos, eu vou explicar melhor mais à frente, vários textos bíblicos que na tradução ganhou a palavra Senhor, mas que no original foi utilizado como Kyrios para Senhor. O que a Bíblia está dizendo, que o Novo Testamento está construindo na linguagem original, é que ninguém tem domínio sobre Jesus, ninguém tem autoridade sobre Jesus, não há ninguém maior do que Ele. Ele é dono de tudo, Ele é Senhor sobre tudo. Então, continuando, para que você compreenda, esse título Kyrios, quando referindo-se a Jesus, ele constrói uma ideia, um título para o Cristo glorificado. O título Kyrios expressa o fato de Cristo ter sido elevado à direita de Deus, e que agora Ele intercede atualmente pelos homens, à direita de Deus, em situação agora de Cristo glorificado. Não mais o profeta da Galileia, não mais o homem sem parecer e sem formosura, que não tinha nada com que fizesse com que nós nos atraíssemos por Ele, mas não, agora é o Cristo glorificado. Então, quando o Novo Testamento constrói na sua linguagem original esse pensamento de Kyrios, de Senhor, quando ele se refere a Jesus dessa maneira, ele está se referindo, mesmo antes da glorificação de Jesus, mas ele está fazendo menção ao Cristo glorificado, ao Cristo que não há ninguém sobre Ele. E quando o Novo Testamento constrói isso, irmãos, o Novo Testamento está dizendo explicitamente que Jesus é Deus. Porque uma coisa que a gente às vezes se perde é que Jeová é Deus, mas Jesus não é Jeová. Tem crente que às vezes pega nisso. Não, o Novo Testamento, quando constrói essa visão de que Jesus é Kyrios, ele está dizendo exatamente isso, que Jeová é Deus, o Pai é Jeová, mas Jesus também é Jeová, e o Espírito Santo também é Jeová, ou seja, não há ninguém acima deles, não há ninguém acima de Deus. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. E essa proclamação, ela é maravilhosa, querido, porque ela não pertence apenas ao passado da história da salvação. Quando nós olhamos para essa proclamação de que Jesus é Kyrios, nós não estamos olhando para o passado, nós não estamos olhando para aquilo que Jesus já fez, como foi cantado aqui. Quando nós proclamamos que Jesus é Kyrios, essa declaração não faz menção apenas do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus, o que foi feito lá no passado na história da salvação, mas é mais do que isso. E ela não faz menção apenas à esperança da glória futura. O Kyrios, o título Kyrios entregue a Jesus, não faz menção apenas à glória futura, à salvação, à redenção que há de ser manifestada sobre a igreja que aguarda a muito em breve vinda de Jesus. Aqueles que aguardam dizem amém. Amém. Diga: a hora vem, Senhor Jesus. Amém. Diz bem alto para ele ouvir: a tua noiva está te esperando. Meu Deus, tem pouca gente esperando aí, Senhor. A tua noiva está te esperando, Deus. Diz para ele: apressa-te, meu noivo, venha nos buscar. Mas o título Kyrios, essa proclamação, ela é tremenda, ela é maravilhosa, porque ela olha para a história da salvação, a história passada, ela olha para a esperança futura, mas mais do que isso, irmão, ela faz uma afirmação
presente. Ela faz uma afirmação para os dias atuais, ela faz uma afirmação para os dias de hoje. Ela apresenta uma realidade vivida no presente, ou seja, Jesus está vivo. Porque ninguém é Senhor após morrer. Irmão, você pode construir tudo nesse mundo. Você pode juntar a maior riqueza desse mundo. Você pode comprar a Ferrari mais cara que existe nesse mundo. Você pode fazer uma coleção de Porsche, desde o primeiro que foi lançado até o 2023. Se você morrer hoje, você não tem mais nada. Fica para o teu filho. Se não tiver filho, fica para o teu irmão. Se não tiver irmão, fica para o governo, irmão. Só não fica para você. Então, quando a Bíblia faz a declaração de que Jesus é Quírios, ela está dizendo que Ele é hoje, ou seja, Jesus está vivo hoje, Ele é Senhor hoje, Ele é soberano hoje, Ele continua agindo hoje, Ele continua no controle hoje, nada foge do controle de Jesus. E mais do que isso, Ele está tão vivo, Ele é tão Senhor, Ele é tão presente, que Ele se relaciona comigo e com você hoje. E você pode orar e falar com Ele hoje. E é por isso que a igreja se reúne para cultuar Ele hoje e invocá-lo Ele hoje, porque Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia, Jesus é real, Jesus é Senhor, Jesus é presente, Jesus é Quírio, Ele está aqui, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele não perde o controle da minha e da sua vida. Ele continua interagindo nos acontecimentos terrestres. E é bom que eu e você saiamos daqui hoje com essa ideia muito bem construída dentro de nós. Porque se acontecer o que você teme, no dia 30 de outubro, 2023, Jesus continua sendo Senhor absoluto de tudo. Jesus continua sendo Quírios, e a Bíblia diz que é Ele que estabelece os reis e também os faz cair. Nada acontece fora do controle de Jesus. Nada. Nenhuma das tuas dores, por mais difíceis e duras que elas podem ter sido, saiu do controle dele, irmão. Meu Pai. E todas as tuas vitórias e conquistas só foram possíveis por Ele. Amém ou não amém? E é por esse motivo que o apóstolo Paulo considera a igreja o corpo de Cristo. Nós somos a lembrança para esse mundo que Jesus é real e está vivo. Já se vão quase 2000 anos de história da igreja. Fomos chamados primeiro de blasfemos lá na igreja de Jerusalém. Depois fomos chamados de ateus pelos romanos. Eu vou explicar um pouco melhor isso mais à frente. Depois fomos chamados de promíscuos pelos romanos. Fomos chamados de rebeldes, de revolucionários. Fomos lançados aos leões. Fomos lançados aos gladiadores. Fomos lançados às prisões, fomos queimados nas fogueiras, fomos cerrados ao meio, fomos perseguidos de todas as formas. Milhares de Bíblias foram queimadas ao longo dos anos, principalmente pelo governo comunismo. Mas a igreja permanece aqui. Deixa eu te falar uma coisa. É quase impossível enumerar a quantidade de crentes que o comunismo matou ao longo dos seus 40 anos, atrás das cortinas de ferro. Hoje é quase impossível enumerar a quantidade de crente que os muçulmanos fundamentalistas mataram até aqui. Como o Estado Islâmico, por exemplo.
é quase impossível. Mas a igreja continua aqui, quase 2000 anos de perseguições, quase 2000 anos, muitas vezes, querido, adorando ao Senhor nas catacumbas de Roma, muitas vezes, querido, adorando ao Senhor nas cavernas, muitas vezes, querido, adorando ao Senhor nas florestas, nas montanhas, nos bosques, nos vales, nos desertos, mas a igreja permanece aqui, porque sobre a igreja está aquele que é Quírios, Senhor absoluto de tudo, aquele que nunca perde o controle. Então não tema, meu irmão. Eu vim aqui nessa noite com uma mensagem de Deus para a igreja do Senhor no Brasil. Não temas. Ó igreja, por que temes? Não sou eu o Senhor sobre ti. Não sou eu o Senhor que cuida de ti. Não tenho eu te guardado ao longo dos anos, não tenho eu te feito crescer e multiplicar nos momentos de maiores perseguições, porque temes. Oh, alabachurianda, alabachuricol manai, alabandurianda, lepro, marachubianda, lais. Jesus é Quírio, querido. Deixa eu ponderar um pouco mais agora sobre a palavra Quírios no mundo romano. No mundo romano usava-se muito uma vertente ou equivalente da palavra Quírios, ou Cúrios. Também você vai encontrar a mesma palavra escrita de outra forma, Cúrios, que significa exatamente a mesma coisa, mas existe uma vertente dessa palavra que é Kyrie. E eu confesso para você que eu conhecia Kyrie. Quando eu preparei a mensagem, eu preparei como Kyrie, mas aí eu fui pesquisar e falei, não, peraí, está errado. Porque Kyrie também tem a sua forma feminina, que é Kyria, e é uma forma honrosa sim, porém carinhosa e quase elogiosa, de se referir a alguém, assim como no Brasil hoje nós nos referimos às pessoas mais velhas ou com uma certa autoridade sobre nós, ou um cliente de uma loja, de uma empresa, alguém que a gente está visitando e nós tratamos essa pessoa como senhor, senhora. Ela não tem nenhuma autoridade sobre a nossa vida, ela não tem nenhum poder sobre nós, mas nós chamamos de Senhor. Ô Senhor, como posso ajudar? Alô Senhor, aqui eu sou o Jorge, estou falando aqui da empresa tal, como posso ajudar o Senhor? É assim que a gente faz, né? Então existia essa forma dessa palavra que era muito usada no mundo romano, que é Kyrie ou Kyria. E por que eu estou falando isso? Para você entender a construção a partir daí, é que a palavra Kyrios, esse título Kyrios, não é uma exclusividade do Novo Testamento. É uma palavra grega, como eu falei, que não foi uma exclusividade do Novo Testamento, e você vai entender o porquê que os evangelhos, o porquê que os apóstolos usaram muito essa palavra a partir daqui. É que Kyrios, ela também apresenta um aspecto que pode conduzir ao divino. Vou te explicar. Na literatura greco-helenista, Kyrio corresponde a uma autoridade legítima, ou seja, os gregos e os romanos seguiam a literatura grega, usava essa palavra para uma autoridade legítima, que expressa um caráter de potência e domínio. Neste sentido, há inúmeras conotações de vocábulo Kyrio, empregado como sinônimo de Deus na literatura greco-romana ou na literatura helenista. Nas religiões helenistas orientais do Império Romano, lá na Ásia Menor, Egito, Síria, por exemplo, Osíris, o deus egípcio, há relato na literatura, dentro da literatura greco-romana, se referindo a Osíris como Kyrios. Serapis também era um deus que também há relatos dentro da literatura em que ele é chamado de Kyrios. E Ísis, que recebe o título feminino Kyria. Então, o que a gente começa a entender a partir daí?
é que o mundo romano, eles tinham essa ideia que esse título é um título de autoridade, e que o Kyrie, Senhor, e o Kyria, Senhora, de gentileza, não são semelhantes ao Kyrios, e o Kyrios era usado dentro dessa literatura para se referir a deuses. Seguindo ainda, Kyrios também foi um título usado pelo imperador romano. No primeiro sentido, ele tinha uma conotação política e jurídica, ou seja, o imperador ele era Kyrios porque politicamente não havia ninguém sobre ele. Ele era Kyrios porque juridicamente não havia ninguém sobre ele. Ele julgava e ele fazia política, o imperador romano. Isso, no primeiro momento, não trazia uma ideia de divindade sobre o imperador. Até ela, no ano 81 a 90, mais ou menos, da era cristã, quando, se eu não me engano, o imperador Cláudio, ele se autoproclamou Deus, ele disse que ele era divino a partir daí. Aí eu precisaria de um pouco mais de tempo para explicar isso para vocês, sobre a divinização de Roma, que veio a atingir os imperadores e tal. Primeiro eles foram divinizados após a morte, aí a partir de Cláudio eles começaram a ser divinizados ainda em vida, ou seja, como homem eles se consideravam Deus. E dentro dessa ideia, dessa construção que eles tinham, ninguém, presta atenção no que eu vou te falar, ninguém no mundo romano, ninguém no mundo do Novo Testamento podia ser chamado de Kyrios a não ser o imperador, porque ele era senhor politicamente, ele era senhor juridicamente, e ele era também senhor divinamente, porque ele era considerado Deus. Compreende isso? Mas aí, deixa eu pegar uma anotação aqui que eu fiz já em cima da hora. Ela não está aqui. Meu Deus, tem um pouquinho de paciência comigo, irmãos. Eu sempre salvo, eu nunca sei onde que eu salvo, meu pai. 1 Coríntios 12, 4, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração, que a partir de hoje você vai ler essa declaração de forma diferente, a partir de hoje. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo está escrevinhando para os irmãos lá da igreja de Corinto, que era uma igreja que estava estabelecida dentro do mundo grego, dentro do mundo romano, fora das fronteiras de Israel, lá onde estava a cultura da divindade do imperador, porque os judeus nunca aceitaram o imperador como divino, e por isso eles odiavam tanto Israel e a Judéia, nunca. Por isso que a Judéia foi o calo no sapato de Roma, até Roma deixar de existir, até eles destruírem Jerusalém por inteiro, derrubarem o templo, espalharem os judeus pelo mundo todo, porque eles nunca se curvaram à divindade do imperador. Mas fora do mundo judaico, no mundo romano, as pessoas recebiam muito bem isso. Você vai entender. Havia, naquela época, templos que foram construídos pelos imperadores em adoração a si mesmo. Meu Deus! Estátuas. Nero, Calígula, Cláudio construíram templos e estátuas em honra a si mesmo. E havia decretos de que todo cidadão romano tinha que prestar culto somente ao imperador, principalmente na época de Cláudio. Mas aí o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração que nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Irmão, quando nós traduzimos isso para o português, se perde muita coisa, principalmente na língua portuguesa, que a palavra Senhor tem essa conotação de gentileza,
Mas quando Paulo escreveu isso aqui, a palavra original no grego, ele utilizou Kyrios. O que Paulo está dizendo é: ninguém pode dizer que Jesus é Kyrios, que Jesus é Senhor absoluto de tudo, senão pelo Espírito de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Que declarar que outra pessoa, senão o imperador, é Kyrios, era crime. Você estava cometendo um crime. Você estava passivo a perder todos os seus bens, a ser lançado na prisão, a ser lançado aos gladiadores, aos leões, porque você declarou um crime inafiançável contra o império, contra o imperador, em declarar que outra pessoa que não ele era Senhor. E Paulo está dizendo isso, irmãos. Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto, dizendo: irmãos, o Espírito Santo que habita em você vai mover dentro de você, e você vai declarar o senhorio de Cristo aonde você estiver, mesmo que alguém se levante contra a igreja, mesmo que alguém diga que é Deus, mesmo que alguém se coloque como Senhor, a igreja do Senhor sempre irá proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E isso nós declaramos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus se move em mim e em você e nos faz proclamar e declarar nesse mundo: Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu seguir. Meu Deus, ainda estou na introdução. Permita-me ponderar um pouco mais agora no judaísmo. No judaísmo, no Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, não existe essa palavra Kyrios. Por quê, pastor Jorginho? Porque é uma palavra grega. E o Antigo Testamento, ele todo foi escrito em hebraico. Então não existia essa palavra. Então nós não encontramos. Mas nós encontramos duas palavras dentro do hebraico que tem a mesma equivalência de Kyrios. Uma delas é Adom, que vocês conhecem, a gente até canta, mas a gente nem sabe o que é. É Adom, tem a mesma conotação de Senhor absoluto de tudo, soberano de tudo. E Mari, a primeira palavra Adom, você vai conhecer uma derivação dela, que a gente canta muito, pelo menos na década de 90 a gente cantava direto. Oh Adonai, oh Adonai, Tu és Senhor do universo. Não, Tu és o rei, né? Tu és o rei do universo, Senhor da criação. Adonai. O que a comunidade da Graça e Ademar de Campos estava cantando era isso, que Ele é Senhor absoluto de tudo. E essa palavra Adonai, ela, principalmente na Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o latim dos livros do Antigo Testamento, ela é encontrada ao lado do tetragrama do nome de Deus, porque os judeus, eles não pronunciam até hoje o nome de Deus, Yahvé. Eles não pronunciam. Hoje, como o pastor Luciano sempre fala, a diaconisa Cristina falou na quarta-feira passada, eles usam a palavra Hashem, que significa eterno. O pastor Luciano sempre chama o Deus de eterno. Mas os judeus, até o período do Novo Testamento, eles não falavam a palavra Yahvé. Então, ao lado de Yahvé, na Septuaginta, aparece a palavra Adonai 9.000 vezes. Por quê? Porque toda vez que eles estivessem lendo os textos sagrados, quando esbarrava na palavra Yahvé, eles não liam, eles liam o que estava do lado, que era Adonai, Senhor absoluto de tudo. Quando chega no mundo que os evangelhos são escritos, já existe a palavra Senhor absoluto de tudo na língua grega, e o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, em grego. Então agora, nós vamos encontrar, irmãos, preste atenção, no Evangelho de Mateus, nós encontramos a palavra Kyrios
80 vezes no original. 80 vezes. Dessas 80 vezes, 31 vezes se refere a Jesus diretamente. Outras vezes faz referência a Deus. A grande maioria das vezes a palavra faz referência a Deus. Então olha só, a grande maioria das vezes a palavra faz referência a Deus. Mas 31 vezes ela faz referência a Jesus. Ela coloca Jesus em comparação com o Pai, Senhor absoluto de tudo, assim como Adonai. Vai pegando isso. Se quiser anotar, Mateus 1, 20, 4, 7, 10, alguns exemplos. Em Mateus 7, 21, Jesus usa essa palavra para Ele mesmo. Jesus se refere a si mesmo como Quírios, Senhor absoluto de tudo. Em Mateus 12, 8, Jesus se refere a si mesmo dizendo que até do sábado Ele é Quírios. Porque quando você lê Senhor, na língua portuguesa, ela perde a importância, entende? Ele é Senhor absoluto sobre o sábado, não é negociável. Em Mateus 21, 3, ele manda os discípulos irem até Jerusalém e fala assim, vocês vão chegar lá, vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Você vai falar para o dono desse jumentinho que o Quírios precisa dele. Ele usa para si mesmo essa palavra. O Senhor absoluto de tudo precisa desse jumentinho. Quando o rapaz ouviu, aí você entende o porquê que as pessoas faziam o que Jesus pedia. Quando os discípulos chegaram para aquele homem e falou assim, olha, o Senhor absoluto de tudo precisa desse jumentinho. Como que a pessoa vai recusar? Não, pode levar, irmão. O jumentinho é dele. Se ele é Senhor absoluto de tudo, ele é Senhor sobre o jumentinho. Pode levar. Em Mateus 24, versículo 24, Jesus fala, vigiais, pois não sabei quando vem o vosso Quírios. Vigiai, ó igreja brasileira, ó igreja do Senhor, vigiai, pois não sabei quando virá o vosso Senhor. Vigiai, pois não sabei quando vem o vosso Senhor. Não perca o foco, não deixe que as coisas tirem o teu foco, te distraia daquilo que é importante. E o que é importante, pastor Jorginho? O Quírios virá. O Quírios em breve virá. O nosso Senhor absoluto em breve virá. No Evangelho de Marcos, a palavra Quírios aparece 18 vezes. Lembrando que Marcos é um evangelho, um livro menor, tem menos capítulos. 8 vezes dessas 18 fazem referência a Jesus. 7 vezes para Deus. Marcos 5, 19, 11, 9, 12, 11, 29, 30 e etc. 4 vezes Jesus a usa para si mesmo. Lucas e Atos, irmão, presta atenção. Lucas escreveu para o mundo grego, para irmãos que estavam no mundo grego, usando a língua romana. Então, olha quantas vezes Lucas usa. 210 vezes Lucas registrou a palavra Quírios, Senhor absoluto de tudo. Mas quando nós lemos, está traduzido só como Senhor. 123 vezes ele se referiu a Jesus. 123 vezes Lucas gritou no mundo romano que Jesus é Senhor absoluto. Irmão, ouça isso. Essa é a declaração que a igreja tem que fazer. Jesus é Senhor absoluto. Um certo pastor aqui da igreja, que eu não vou dizer quem é sabe, falou que vai fazer um roupão azul, vai fazer uma sandália vermelha, uma faixa, e vai sair na rua gritando, Jesus Cristo voltará. Eu acho que eu vou fazer um azul também, com uma sandália branca, e vou sair gritando por aí, Jesus Cristo é Senhor absoluto de tudo. O mundo precisa ser lembrado, a igreja do Senhor precisa ser lembrada, que Jesus é Senhor absoluto de tudo.
Pode aplaudir ao Quírios, irmãos. Pode aplaudir ao Senhor absoluto de tudo. Ouça, só no Evangelho de Lucas, 40 vezes esse título, deixa eu corrigir. Só no Evangelho de Lucas, aproximadamente 40 vezes esse título é usado para Jesus. Pastor Jorginho, por que 40 vezes? Porque algumas vezes não dá para você fazer distinção se Lucas está se referindo a Jesus ou a Deus. O pensamento de Lucas era tão construído de que Jesus é Senhor absoluto de tudo, que muitas vezes ele faz essa citação e não dá para você entender se ele está falando de Deus ou de Jesus. Deixa eu avançar. 16 vezes é chamado por pessoas pedindo para Jesus que Jesus o curasse, pedindo socorro de Jesus. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela clamou o Quírios. O Bartimeu, o cego de Jericó, ele clamou o Quírios. Várias citações. Quando você lê o Evangelho de novo, irmão, você vai ler diferente, porque você vai esbarrar e vai se lembrar disso. Essa pessoa sabia que seria curada, porque ela tinha certeza no coração que ela não estava falando com qualquer homem, ela estava falando com aquele que é Senhor sobre a doença, é Senhor sobre a morte, é Senhor sobre a cegueira, é Senhor sobre tudo. E se Ele é Senhor, não há nada que Ele não possa realizar. É a construção do centurião. Quando o centurião diz para o Senhor: eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas eu sou Senhor sobre os meus soldados, e quando eu dou ordem, eles obedecem, e eu sei que se o Senhor der uma ordem, o meu servo será curado. O centurião tinha construção, ele nem era judeu, mas ele entendia que Jesus, que ele estava diante daquele que era Senhor absoluto de todas as coisas, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui, só para ficar bem exemplificado isso, estou falando. Quando Pedro tem o primeiro encontro dele com Jesus, lá no mar, naquele episódio que nós chamamos de grande pesca, ou pesca maravilhosa, Jesus fala assim: pegou alguma coisa? Falou: pegamos nada, mestre. Pô, a noite foi terrível, igual quando Paulinho e Elias vai. Pegamos nada, mestre. Nem lambarizinho, pegamos nada. Nem papareia, nem papaterra, né? Papareia. Assim. Aí Jesus fala assim: volta ao mar e lança a rede. Aí Pedro diz para Jesus assim: mestre, Rabi. Pedro diz para Jesus: mestre, Rabi, era um pronome de tratamento respeitoso. Pedro estava agindo com respeito com Jesus. Presta atenção nisso. Estava agindo respeitosamente com Jesus. Ele diz: mestre, não pegamos nada toda noite, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor falou, eu vou lançar a rede. Ouça isso. Quando ele lança a rede, que o barco quase afunda de quantidade de peixe, a Bíblia diz que ele se posta para Jesus, e primeiro ele falou: mestre, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Agora ele já não se refere mais a mestre, ele diz: Quírios, se afasta de mim porque eu sou pecador. Ele diz, ele reconheceu, irmão, que não era um mestre, era um ser divino. Era alguém que tem autoridade sobre o mar, era alguém que tem autoridade sobre os peixes, era alguém que tem uma autoridade que o mundo nenhum, que o homem nenhum é capaz de ter. Era alguém que só poderia ser Deus. E ele diz: Senhor absoluto de tudo, se afaste de mim porque eu sou pecador. João escreve essa palavra 52 vezes, quase na totalidade se referindo a Jesus como Senhor absoluto de tudo. Talvez 3 vezes ele se refere a Deus. 30 vezes as pessoas clamaram Jesus usando esse título, Quírios. 30 vezes as pessoas
olharam para Jesus e sabiam, ele pode me curar, porque ele não é qualquer um, ele é Senhor absoluto de tudo. Em João 13 e 14, Jesus se declara Quírios aos seus discípulos. Ele diz para eles assim: vocês me chamam Quírios, e de verdade eu sou. E de verdade eu vos digo que quem não permitir, assim como eu lavei o pé de vocês, confundi, assim como eu lavei o pé de vocês, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Mas ele fala para eles: vocês me chamam de Senhor absoluto de tudo, e na verdade eu sou. Terminando, queridos, Jesus é Senhor sobre os anjos. Jesus é Senhor sobre os anjos. Quando o anjo aparece a João, João se prostra diante dele, ele fala assim: levanta, não me adore, eu sou teu servo teu, eu sou teu conservo, sou teu irmão. Adore a Jesus. Jesus é Senhor sobre os anjos. Jesus é Senhor sobre o universo. João 1, do 1 a 3, diz que Jesus existe antes da criação, e a criação adorava Jesus. Jesus é Senhor do mundo, do sistema de coisas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A política, por mais podre que ela seja, ela pertence a Jesus. O sistema financeiro do mundo, por mais que ele esteja na mão dos poderosos, ele pertence a Jesus. Quando Jesus fala, o Bitcoin sai de 60 mil para 17 mil. E gente que estava bilionário fica pobre igual eu. Quando Jesus fala, alguém que comprou 10 reais numa moeda aí, criptomoeda que ninguém conhece, vai dormir, olha no outro dia, a moeda virou 10 milhões. Jesus é Senhor sobre o sistema de coisas, sim. Não vem com esse negócio que muito pregadorzinho fala por aí, que o diabo ofereceu o mundo, o sistema de coisas a Jesus porque pertence a ele. Não, o diabo é mentiroso, irmão. Ele mente desde o princípio. Tudo é do Senhor. Nada pertence ao diabo, nem o inferno pertence ao diabo. O inferno é domínio do Senhor. Tudo. Jesus conquistou a sua soberania lá na cruz. Foi lá na cruz que ele se tornou Quírios, Senhor absoluto de tudo, porque lá na cruz o Pai o entregou todas as coisas. Todas as coisas foram entregues, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele declara, ele se tornou Quírios, Senhor absoluto de tudo. Jesus é Senhor sobre a morte. O apóstolo Paulo declara isso: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte, ele humilhou publicamente a morte, ao ressuscitar no terceiro dia, querido, ao chamar Lázaro para fora, já fedorento, já podre, dizer: Lázaro, levanta-te e vem. A morte não pôde contê-lo, o tempo não tem poder sobre ele. Ele é Senhor, meu irmão. Jesus é o Senhor da vida. Oh Lord, oh Lord, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja luminares e houve luminares. Ele disse: oh, haja aves voando pelos céus, pássaros de todas as espécies, haja peixes e baleias nos rios, nos mares. Oh, ele disse: haja mamífero correndo sobre a terra, répteis que rastejam. Oh, e no sexto dia ele disse: haja o Flamarion, haja Dani, haja o Paulinho, haja a Cristina, haja o pastor Jorginho. Oh!
Oh, Ele soprou em mim e em você o fôlego de vida, querido, e Ele disse: é muito bom. Ele é Senhor, 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 Ele é Senhor sobre tudo. Oh! Deixa eu te falar um versículo que nós lemos e agora você vai entender o porquê que nós lemos esse versículo de Filipenses, quando o apóstolo Paulo declara assim, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Não há ninguém como Jesus. Olha, vou ler o versículo de novo na mente. E Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Não há ninguém como Jesus. Ninguém é como Ele, irmãos. Ninguém é como Jesus. Pode vir o ministério de louvor. E ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Ao nome de Jesus, toda língua confessará. Para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa. O único lugar que às vezes Jesus não é Senhor é sobre a sua vida. Pastor Jorginho, que é isso? Mas Ele não é Senhor sobre tudo? Sim. Mas a Bíblia diz que Ele está à porta do coração, batendo a porta. Eu falei no início, a soberania de Jesus é conquistada, não é tomada, não é roubada. Ele só se torna Senhor sobre a sua vida se você entregar de livre e espontânea vontade a sua vida a Ele. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas para quem está no mundo, não. Eu estou falando para quem está na igreja e se diz cristão. Porque às vezes pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e vir para a igreja é muito fácil. Mas na hora de você entregar a sua vida à soberania de Jesus, irmão, tu roda no poder, varão. Tu tem mistério do radinho, vê visão e tudo. Só não se dobra à vontade de Jesus. Só não obedece o que Jesus fala. Tu sobe o monte, tu vai para a vigília, tu sapateia, mas quando é para obedecer, você não quer. É o único lugar que Jesus respeita é o seu coração. Mas eis que eu te digo, varão, você corre um grande perigo, porque vai ter um dia que, querendo você ou não, você vai ter que dobrar o seu joelho e você vai ter que confessar a Jesus que Ele é Senhor. E o grande problema desse dia é que você pode se dobrar e confessar sobre dois aspectos. O primeiro é dizendo: Jesus é Kyrios, Jesus é Kyrios, e Yeshua é Kyrios. Ou você pode dizer: Jesus é Kyrios, Senhor, me perdoa, agora eu sei. Mas nesse dia, meu irmão, é uma palavra muito dura. Ele vai falar assim: filho, quem é você? Eu não te conheço. Deixa eu te dizer uma coisa. Se existe uma coisa que todos nós vamos ter que fazer, aqui ou no inferno, é declarar a soberania de Deus. Se tem uma coisa que todos nós, não importa se você é ateu, cristão, muçulmano, budista, católico, protestante, preto, branco, alto igual o Paulinho, baixinho igual o Claudinho, preto igual o pastor Jorginho, branco igual o Zan, aqui ou no inferno, você vai declarar: Jesus é Senhor
absoluto de tudo. Eu quero te convidar nessa noite a entregar sua vida à soberania de Cristo. E eu não estou falando só para um crente, estou falando para todos nós. Eu quero nessa noite a te convidar a se curvar à soberania de Cristo, a dizer para Ele: Senhor, até onde eu andei segundo a minha vontade, mas agora eu quero andar segundo o teu querer. Até ontem eu andei segundo o meu coração, mas agora eu quero andar segundo o teu governo. Não é mais o que eu quero, Jesus, é o que o Senhor diz na tua palavra. Irmão, ouça isso. Estão ferindo o evangelho de Jesus, estão deturpando o evangelho de Jesus. O evangelho não mudou, o evangelho é amor, o evangelho é a palavra de salvação, mas o evangelho é comprometimento. Não adianta você pegar a sua Bíblia, botar debaixo do braço e vir para a igreja, e após o culto você entrar no carro e ir para um hotel. Você não está debaixo da soberania de Cristo. Não adianta você vir para a igreja, sapatear, rodopiar, você que está me assistindo em casa, entrar no ministério do radinho, do poder, de Miriam, não importa qual é o mistério, e você comer a carne do teu pastor. Você não está se curvando à soberania de Cristo. Não adianta, irmão, você ter um carro novo, um carro zero, vestir a melhor roupa, mas você não tem a capacidade de parar no sinal e comprar uma bala por R$2 para ajudar a pessoa que está ali vendendo. Você não está se curvando ao evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo diz que é muito melhor dar do que receber. E o livro de Provérbios diz que é aquele que dá aos pobres empresta a Deus, que devolve com juros. Quer viver o evangelho de Cristo de fato e de verdade? Para de viver de achismo, daquilo que você pensa que conhece. Começa a prescrutar, começa a examinar, começa a investigar o que de fato a Bíblia diz a respeito de Jesus e se curve à soberania dele. Escreva no umbral da tua casa, escreva na tela do seu celular, escreva na tela do teu Facebook, do teu Instagram, do teu Orkut, que não existe mais, do teu TikTok, do que for, bota lá: Jesus é Quírios, e eu preciso ser lembrado disso todos os dias. Satanás, você não vai me fazer esquecer da soberania de Jesus. Enfermidade, você não vai me roubar a certeza que Jesus é Senhor. Por mais duro que eu esteja, eu me lembrarei que as necessidades que eu passe, eu me lembrarei que posso todas as coisas nele, porque Ele é o Senhor. Oh, diabo, ouça isso, diabo. Você pode fazer o que quiser, meu filho, mas você vai cansar de me ver dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Igreja brasileira, não perca essa visão. Jesus Cristo é o Senhor. Venha o que vier em 2023, Jesus Cristo é o Senhor. Aconteça o que acontecer dia 30, Jesus Cristo é Quírios, Senhor soberano, Senhor onipotente, Senhor absoluto de tudo. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos adorar esse Deus, vamos glorificar Ele. Oh,